Olá, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um Mocicast. Meu nome é Natália Marques e hoje vou apresentar para vocês o 6º episódio, que vai falar sobre mais um princípio, né? Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Vai aparecer aí o Instagram da gente, que é @mocemeimei. Siga aqui também no YouTube, tá? Para ficar ligado em todos os vídeos que vai sair, tá? Aqui do Mocicast, da Mocidade. Além de que ative os sininhos que vai sempre te notificar assim que sair o vídeo, tá bom? E se você quiser deixar um like, deixar um comentário, a gente vai agradecer muito. Pode deixar aí suas dúvidas que a gente tira tudo lá no nosso Instagram, tá? Antes de mais nada, antes da gente iniciar, quero apresentar o nosso querido convidado, José Batista, mais conhecido aqui pela gente como Seu Batista. E quero pedir para ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a sua história no Espiritismo e aqui na casa. Uma boa tarde aos espectadores que estão nos assistindo. Eu já estou com 12 anos de Aliança Espírita Irmã de Castro Meimei. Aqui cheguei, que era palestrante da casa, mas atendendo a um convite que me foi feito inicialmente pelo nosso querido irmão e saudoso Herculano Dias. Com o seu desencarne, fui procurado pelas nossas irmãs Ivonete e Josiane para dar prosseguimento ou sequência às atividades que o nosso irmão aqui fazia. E lá se foram 12 anos, né, da nossa estada aqui com vocês. Eu sou espírita, acredito que desde que nasci, muito embora tenha nascido num berço de Umbanda, porque minha avó paterna, ela era mãe de santo. E eu frequentava o terreiro da minha avó. Foi lá, inclusive, que eu ouvi de uma entidade, das entidades, que eu teria um compromisso, né? E os anos se passaram e eu estou diante dele já há algum tempo. Tenho conhecimento da doutrina aproximadamente uns 50 anos. Conhecimento, não é que eu sei ou saiba da doutrina, porque ela é muito profunda e muito extensa. O Espiritismo só tem 165 anos. Razão pela qual a gente precisa muito estar buscando conhecimento, porque a prática do Espiritismo é a prática do Evangelho de Jesus. Bom, Seu Batista, seja muito bem-vindo, viu? E, gente, quero dizer para vocês que esse é o nosso último episódio dessa temporada e vamos dar continuidade aos princípios e hoje vamos falar sobre a comunicabilidade entre vivos e mortos, né? E a gente não pode iniciar a falar sobre esse princípio, sobre esse tema, comunicabilidade entre vivos e mortos, então falar de mediunidade. Eu tenho certeza que nos outros podcasts vocês já ouviram falar de mediunidade, a gente dizendo calma, já a gente vai falar e chegou o dia. E eu quero primeiramente perguntar para o senhor o que é mediunidade. É interessante a gente inicialmente conceituar o que vem a ser a mediunidade, né? É a disposição, uma faculdade orgânica em que a pessoa passa a observar-se com determinadas sensações que elas, por sua vez, quando acontecem, quando a pessoa passa a sentir, elas não têm a ver com a questão existencial física. O sonho, por exemplo, é uma das evidências em que nós podemos associar a questão anímica e mediúnica, né? Mas, de via de regra, a mediunidade é a disposição orgânica aonde a pessoa passa a desenvolver sensações que vão além dos sentidos físicos. Naturalmente que isso inquieta muitas pessoas, né? Não é à toa, de repente você está vendo vultos e esses vultos entrarem em contato com você, exigindo uma determinada atenção. Naturalmente que isso, quem não está acostumado, vai se espantar, não é verdade? Ou um toque, ou um arrepio, ou um peso na região da nuca. Então isso, na verdade, é o que Allan Kardec teorizou, digamos assim, né? O termo mediunidade. Porque até então eram fenômenos em que as pessoas viviam debruçadas por ter essas sensações. E não tendo o conhecimento, digamos, científico,
ficavam impressionados e aí associando a outro tipo de, digamos, superstição, né? Quando na verdade a comunicabilidade, como bem citou Natália, é um dos princípios que norteia a nossa doutrina e que é necessário que ele exista, né? Como saber, né, a intervenção do mundo invisível com o mundo existencial, carnal, físico, né? Através de canais, e esses canais são dos médiuns. Médium quer dizer intermediário, é a pessoa que tem, é detentor dessa sensitividade e nas suas sensações ele consegue, adestrando-as, ter um controle, um autocontrole e conviver, sabendo o que é seu e que não é, é de uma outra inteligência. Quando essa inteligência se manifesta e se identifica, então você passa a saber que não é seu. Você pode associar, até porque a entidade comunicante, ela vai utilizar, não é isso? Os seus sentidos para evidenciar o que deseja, o que intenciona. O médium, naturalmente, com o tempo, né? Porque no início é aquele horror, é aquele pavor, é aquele desespero. Mas com o tempo, você vai se conhecendo, e aí é interessante que se faça um curso de médiums para saber as fases do trânsito, por exemplo. Você precisa saber identificar quando, não é, a projeção de fluidos começa ali a envolver, né, quando existe a aproximação. No caso, o médium, ele seria feito eu disse, um intermediário, literalmente, entre essa comunicação. Exatamente. Que seria material, nosso plano aqui físico, com um plano espiritual. Perfeito. Porque para que haja a manifestação, tem que ter uma pessoa sensível, né, pelos próprios fluidos que ele é possuidor e das faculdades que ele é detentor. Então, a inteligência incorpórea invisível se aproxima e, utilizando-se dessas faculdades, surge o fenômeno, sim, a comunicabilidade. E aí, pegando esse gancho que o senhor falou, que uma pessoa sensível, Allan Kardec um dia falou que todos nós somos médios, certo? E aí eu queria que o senhor me dissesse, me explicasse, antes de falar sobre essa pessoa específica, sobre isso, todos nós somos médios, como todos seres humanos somos médios, se nem todo mundo tem essas sensibilidades específicas que o senhor citou. Olha, vejam bem, a questão do grau de sensibilidade vai do fato da pessoa já nascer com esta condição, naturalmente por ser ou ter um compromisso, ou por estar, digamos assim, influenciado por alguma entidade, algum espírito, e aí manifestar-se de forma descontrolada ou obsessiva. Muitas vezes a pessoa está com a obsessão e pode, digamos assim, parecer que tem a mediunidade, mas é só pelo efeito da obsessão, da aproximação do espírito, que está cobrando, que está o envolvendo. Ele demonstra os sinais, mas é só por efeito da obsessão. Quando a pessoa tem realmente o compromisso, então ela tem de forma independentemente da obsessão. Suponhamos que uma pessoa que tem ostensividade mediúnica chega num ambiente. Ela sensivelmente nota que naquele ambiente onde ela se encontra é como se tivesse um clima pesado, fosse acontecer alguma coisa, alguém está querendo lhe avisar alguma coisa. Isso é que distingue da pessoa que é menos ou mais ostensiva. Essa mediunidade genérica que é citada por Allan Kardec seria algo sensitivo nosso, como por exemplo, eu vou atravessar a rua, aí eu sinto aquela vontade de não atravessar, eu digo, não, minha intuição está dizendo para eu não atravessar a rua. Isso seria algo, seria a mediunidade genérica, onde Kardec fala que todos nós somos médios? Perfeito. Porque o que é o espírito? É uma chama, uma centelha e uma fagulha, que tem um atributo da inteligência. Ao estar conectada a um corpo físico reencarnada, ela continua sendo essa energia individualizada que capta e que sente ou que emite essas sensações. Quanto mais ostensivo, quanto mais espontâneo natural, é um médium, digamos,
que tem naturalmente as faculdades para serem desenvolvidas. Quanto menos, não é que ele tenha compromisso para desenvolver a mediunidade, mas ele tem uma sensitividade que não é tão intensa daquele que tenha a necessidade de desenvolvê-la. Mas todos nós, a rigor, temos um certo grau de percepção, de sensação que esteja à nossa volta. Certas pessoas, né? A gente chega numa sala e diz: conheço aquela pessoa. Casca a vir em todo o canto da vida para ver onde é que conheceu aquela pessoa e não conheceu. Né? Isso pode também ser essa intuição de que, quem sabe, não já viver em outra vida. Assim como até o feeling, né? De dizer: poxa, não gostei daquela pessoa. Isso também seria uma mediunidade mais genérica, vamos dizer assim, onde a gente tira da espiritualidade. Veja bem, desde quando? Porque o que caracteriza a mediunidade em si? É a intervenção ou interferência de uma outra individualidade. Quando é de nós, é chamada anímica. Então são, por exemplo, pensamentos que não são nossos, que eu não costumo ter, aí eu caracterizaria como algo da minha mediunidade. Veja bem, voltando, né? A nossa alma, que é o espírito encarnado, nós temos a capacidade, por exemplo, de sair do corpo, de se desdobrar, fazer viagem astral. É a nossa alma. Para que haja um fenômeno mediúnico, além do anímico, é uma individualidade extracorpórea que, através de você, tá, ela se manifesta. Então você passa a ver nitidamente, por exemplo, que você não está sozinho, que tem uma individualidade perto de você. Ela às vezes acena. Vejam bem, falando disso, pessoas que não estão acostumadas ficam até com receio, né? É verdade. Ficam com medo. As coisas não se dão de uma forma tão ostensiva como nós estamos aqui em três, né? Givaldo está ali do outro lado ali da câmara, né? Mas é evidente que não estamos somente nós três. É evidente que não estamos somente nós três. E a questão mediúnica tem que existir a intervenção de uma outra individualidade, notadamente desencarnada, que tenta comunicar-se através do médium. O médium que tem a sensação. Por exemplo, eu posso estar aqui dizendo: tem uma pessoa que está querendo dizer alguma coisa. Eu estou sentindo que, além de nós três, tem um espírito desencarnado que está me acenando. Olha, não é que me fira os sentidos físicos, não. A gente capta tudo isso como se fosse uma rede que nos envolve. A gente ouve, a gente sente, é pela mente, não é pelos sentidos físicos. E aí, desde já, né, vai a orientação daqueles que já têm uma certa mediunidade, que isso não se dá no campo físico. Para que isso aconteça, é toda uma questão muito especial. Tem que ter um médium de efeito físico que doe o seu fluido, para que esse fluido doado corporifique, forme o espírito comunicante. Porque às vezes as pessoas acham que vão estar aqui do nada, as coisas saem batendo, quebrando, saindo tudo, e não funciona assim, né? Geralmente é gradativo. Tem que existir um médium, para você ver, de efeitos físicos, na condição dele, que doa o fluido e o espírito sabe que ele tem. E ele se apropria para evidenciar. E às vezes esse médium nem sabe que tem. Por isso que acontece o efeito físico. Ele não sabe que tem, aí tá vendo as coisas. Um garfo saiu do lugar, a cadeira se moveu, mas é porque ele é um médium que tem esse fluido de efeito físico que foi doado para esse espírito se envolver ali. Atuar. Perfeito. Certo. E aí o senhor falou várias vezes sobre compromisso, né? Sim. Então a gente entende que existem os médios comuns, né? Todos nós somos médios, mas existem aqueles médios que têm uma obrigação. Isso seria uma obrigação, um fardo, um compromisso. Eu vou contar da minha experiência, que fica mais fácil ilustrar essa questão. Eu, já há um certo tempo, quando comecei a manifestar sensações anímicas e orgânicas que evidenciavam não problemas de ordem física, mas sim espiritual, tive um encontro com um espírito que não me disse o nome. Ele apenas pediu que eu tratasse como sacerdote, como padre. E aí, depois que nós começamos a nos afinar, eu venho a saber que tive uma encarnação com este espírito
na França, em Paris. E ele era como se fosse meu mestre. Eu fui iniciado por ele, o sacerdócio. Mas me desvirtuei. Eu não exerci o meu compromisso àquela encarnação como um bom sacerdote. Então, o fato de eu ter já uma sensibilidade naquela época, e falhei, eu fracassei, obrigou-me que nesta existência me reencontrasse com ele, esse meu guia, e ele me revelasse do meu compromisso. É como você também colocou, né? Quem tem memória ostensiva tem um compromisso. Desde que não seja por uma questão obsessiva de cobrança, porque às vezes acontece. Tem obsessores que nos acompanham e seguem, e de uma forma de cobrar, ele nos envolve, nos influencia, que a gente passa a ter um comportamento como se fosse de um médium com compromisso, e não é. É apenas uma cobrança ou um eventual feitiço que às vezes pode acontecer, e a gente se envolve por aqueles fluidos que são direcionados a nós. Então, voltando à minha questão. Então, hoje eu tenho plena consciência da minha obrigação, do meu dever, da minha responsabilidade, enquanto um trabalhador da casa espírita, da causa espírita, em sendo um médium de consulta. Né? Eu tenho uma certa facilidade de trabalhar espiritualmente, anímico, mediunicamente. E não foi à toa, né, que o nosso querido irmão, quando assim viu a necessidade de alguém para substituí-lo, ter me convidado antes mesmo que tivesse desencarnado. Então hoje, nesses 12 anos que eu me encontro aqui, eu tenho plena consciência, já que desde criança fui avisado, que teria um compromisso. Então, quem tem mediunidade ostensiva e que desde criança já manifesta, porque às vezes você observa crianças, né, vendo, ouvindo, percebendo, conversando, e mais na frente, na adolescência, que é quando o espírito toma consciência da encarnação, as evidências continuarem. É interessante que essa pessoa seja encaminhada a um centro espírita, de onde lá ele vai ter esclarecimento e entendimento daquilo que ele precisa saber. Tá? Para mim é mais fácil falar disso e ilustrar, porque eu venho passando nessa atual existência a experiência. E a gente perturba muito ele, viu, minha gente? São muitas batidas na porta para consulta. Mas é Batista. Então, assim, e pelo que a gente entendeu, existem vários tipos de mediunidade, né? Eu gostaria que o senhor me explicasse pelo menos, que são muitas, né? São faculdades, né? Porque a mediunidade, ela se distingue a mediunidade consciente, semiconsciente ou inconsciente. Voltando, só para a gente lembrar, mediunidade, o fato de um agente, uma entidade incorpórea, né, desencarnada, utilizar-nos para uma comunicabilidade. Tá? Isso é interessante focar sempre isso. Quando é nossa, é anímica. Para ser mediúnica, tem que ser uma entidade que não é a nossa. É uma entidade que se aproxima e que, utilizando os canais que a gente já conhece, já percebe, ele utiliza para que a gente mantenha uma informação, diga algum fato. Desculpe interromper. A anímica, como o senhor fala, é quando eu me comunico com o meu eu em outra vida. Sim. Aí é anímica, né? Então, isso. Mesmo quando eu me comunico comigo mesmo, não é mediúnica. Não. Tem que ser de um terceiro. Isso, justamente. Certo. Então, a mediunidade consciente, o médium, uma vez já adestrado, né, treinado, exercitado, de um cigarro, passa mal. Ou com um único gole de cerveja se embriaga. Como? Pessoas que tomam grades e grades não se embriagam. Então é interessante você perceber que isso se dá por uma questão de sintonia. Até assim, só desculpa interromper. Vou dizer uma experiência própria. Antes de eu conseguir me sintonizar realmente com os meus mentores, os meus guias, às vezes eu estava em ambientes que eu não sou de beber, então às vezes eu estava em ambiente que todo mundo bebia e eu tinha todas as sensações de embriaguez. Todas as fases que a gente sabe comum eu tinha. E no final, quando terminava tudo, eu dizia, minha irmã, pelo amor de Deus, eu não bebi, mas eu estou de ressaca. É isso que acontece, tá vendo a ilustração?
Nós somos instrumentos influenciáveis. Então precisamos ter muito isso e o cuidado que Jesus nos dizia: orar e vigiar para não cair em tentação. Por isso que nós tanto pedimos que leiam o Evangelho, para adquirir esta sintonia com os ensinamentos de Jesus. Porque se nós não estivermos atentos, fatalmente, pela nossa própria condição de imperfeito, vamos nos deixar envolver. E são muitos os espíritos, nossos irmãos desencarnados, que muitos deles, por sinal, têm até inveja. Eles estão desencarnados e vê a gente encarnado, então ele influencia, porque ele sabe que a gente tem essa fraqueza, para que a gente tropece e caia, ele fique rindo. Simplesmente. A vida espiritual... Não como uma pessoa comum, né? Exatamente, Natália. Nós, em espírito, somos igual a estar encarnado. A diferença é que não tem mais um corpo denso, pesado, para carregar. Estamos livres. E a linguagem do espírito é o pensamento. Pensou, atraiu. Ser espírita, na verdade, não é somente ser um médium que possa ser um instrumento, que dar uma comunicação, produzir um efeito, é ter a responsabilidade de filtrar as comunicações para poder ajudar. Né? Poder ajudar. O objetivo do Espiritismo é uma doutrina que procura despertar em nós a origem, a natureza e o destino nosso, bem como a sua relação com o mundo corporal. O médium é este que tem o compromisso, desenvolve e educa-se e passa a ser o intermediário. Evidentemente que, se a gente não se mantiver firme, a gente vai sofrer a influência daqueles que querem e sabem que nós somos fracos em algum ponto e nos envolvem. É somente isso. E aí, caso eu, por exemplo, independente da sua religião, né? Independente da pessoa ter uma religião ou não, ser cristão ou não, a pessoa pode se identificar pelas coisas que a gente está conversando aqui hoje e como ela consegue entender que ela é uma médium, assim, que é uma escolha, né, seu Batista? Algo que a gente escolhe lá na nossa vida espiritual, vir com essa responsabilidade, esse compromisso. Esse compromisso, exatamente, essa palavra que eu estava querendo puxar aqui. E aí, como ela consegue identificar que ela é uma médium, uma pessoa que tem essa predisposição para esse compromisso? Que às vezes, como o senhor disse, às vezes a pessoa pode estar sendo influenciada, né, por um processo de obsessão. Como também você pode ser médium, mas não sabe identificar, só que tem coisas do teu dia a dia que te dá um alerta. Como nós já falamos sobre isso, né, como Kardec diz que todos nós temos um grau de mediunidade, muitos, independentemente de ser espírita, não espírita, agnóstico, ateu, não importa, ele pode manifestar as sensações, não tem nenhum problema. Numa consulta e num tratamento a posteriori, ele pode trabalhar-se e aí se controlar. Se ele vai ter que desenvolver, a opção é dele. Tá? Não se deve obrigar as pessoas a assumir ou não assumir. A gente explica e mostra que se há um compromisso, por que não exercer? Tá? Mas a pessoa... É uma obrigação. Nós temos recebido pessoas que dizem assim: eu não quero isso, tire isso de mim. Olha, tirar é meio difícil de você, porque o compromisso é assim. O que eu posso, o que eu tenho condições, é de despertar em você a consciência e você, junto ao seu mentor, ao seu guia, você tentar se resolver. Porque o compromisso é seu. Não é verdade? Diga-se de passagem, pessoas que têm o compromisso e não exercem, o que acontece? Mais na frente, inclusive quando já está próximo à reta final da encarnação, começa a se perturbar. Por quê, Batista? Porque tinha o compromisso, negligenciou, e naturalmente as entidades que tinham um certo compromisso vão estar tentando se comunicar, e já que você diz que não tem interesse ou não quis desenvolver, vai ser provocado, naturalmente, tá?
Então, o interessante é saber que tem, tá? Procurar equilibrar-se, assumir e o mais importante, gente, já que o Espiritismo proporciona esclarecer-se, desenvolver, adestrar-se educadamente o seu desenvolvimento. Nesses meus 50 anos de prática espírita, alguma coisa, né, naturalmente a gente já passou de experiência há muitos. E eu particularmente posso dizer a vocês que tudo que eu faço, por força de ter o compromisso, não me impede nada. Nada. Para que vocês assim façam uma analogia, uma reflexão, eu hoje, né, eu estou aposentado, já criei meus filhos, já tenho netos, e não vejo dificuldade nenhuma para exercer o meu mediunato, o meu compromisso espiritual. Parece que tudo que eu venho fazendo, há facilidades para isso, tá? É a consciência. Se eu falhei numa encarnação, como eu disse a vocês, eu tenho plena consciência, nesta eu não quero falhar. Pelo menos, até onde for o meu compromisso, eu quero estar firme e forte. E quando você se afirma realmente naquele compromisso, as coisas vão, mesmo que aconteça problemas na sua vida, Sim. mas as coisas vão abrindo, os caminhos vão abrindo para que você continue naquele seu trabalho mediúnico, continue naquele seu compromisso, né, seu Batista? Então, a vivência espírita é a vivência cristã. O espiritismo, a prática espírita, tem que ter o evangelho, a vida balizada. Então, quanto mais você tem essa consciência, e em respeito ao seu compromisso mediúnico, mais, como ela bem disse, você sente forças de vencer as barreiras das dificuldades e alcançar seus objetivos. Evidentemente que isso não é fácil, isso não é tão simples. Às vezes surgem notórias dificuldades, que a gente tem que ter muita paciência, né? Porque o objetivo maior qual é? É que nós amemos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Jesus é a personificação do sentimento sublime do amor. Jesus foi e continua sendo o médium de Deus, como ele diz, eu e o Pai somos um. E ele é a referência para nós. Não é verdade? Como nós conhecemos a história ou a saga de Jesus, nós percebemos que é muita doação passar pelo que passou. Mas ele tinha plena consciência que era o dever dele fazer a vontade de Deus, o nosso Pai. O médium tem que ter essa consciência, que ele é um instrumento nas mãos do nosso Pai. Fazendo assim, fique tranquilos, que mesmo tendo dificuldade, a gente vai passando e vai vencendo. É o que eu posso assim dizer por esses 50 anos de atividade que eu tenho exercido. Ok? E assim, para a gente finalizar, vou pedir que seu Batista nos ajude um pouquinho. Se eu quiser me informar mais, entender mais sobre mediunidade, estudar, acho que eu sou um médium com compromisso, e aí eu queria entender melhor, né? E gostaria de uma fonte segura, porque eu posso realmente estudar sobre mediunidade. E onde eu posso buscar essas informações? Olhe, é preciso que todo espírita conheça e estude o livro dos médiuns. Por quê? Kardec desenvolveu toda a parte prática da mediunidade de forma exaustiva, dialogando com os espíritos, mas descrevendo como o fenômeno se processa. Aí fica muito fácil para você, mais seguro, você conhecer e saber. Existem muitas outras obras interessantes, muito interessantes. Mediunidade de Edgar Armond, uma obra muito interessante, já que a gente é de aliança, né? E as obras que nós praticamos, Edgar Armond contribuiu muito, seria interessante, já que no curso de médios a gente vai ter acesso às obras dele. Um outro livro que eu acho muito interessante é Segurança Mediúnica, do médium João Nunes Maia, do Espírito Miramês, porque ele desenvolve temas sobre a prática mediúnica, mas com o viés do Evangelho. Aí fica muito mais fácil para a gente entender o fenômeno, mas saber da resposta do compromisso na prática do Evangelho. Miramês é quase
como é que eu posso dizer? O evangelho e meio que explicando, né? Quase Sim, isso, sim. né? O livro Segurança Mediúnica, você vai... É interessante, até você no curso de médios, ou na prática, você uma vez já terminando o curso de médios, você está sempre lembrando, né, as observações que Miramês proporciona. Tá? Tem outras obras interessantes, da Mediunidade, Martins Peralva, as obras de Palhano Júnior, também são obras interessantes, mas pelo menos foi o caminho que eu fiz, né? O Livro dos Médiuns, a Mediunidade, Edgar Armon, Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, tem outras obras, mas básico é o Livro dos Médiuns. E a gente vai deixar aqui para vocês, tá, na descrição do vídeo, os livros que o seu Batista falou, e também vamos colocar aqui na tela para facilitar para vocês também, viu? E estamos chegando ao final da nossa entrevista com o querido seu Batista, né? A gente pode chamar o seu assim, eu não sei chamar o seu de outro jeito, não, só sei chamar seu Batista, viu? E é isso, gente. Quero agradecer ao senhor. Foi muito bom estar aqui presente com o senhor, bater esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Estamos finalizando essa temporada do Mocicast, tá, gente? Mas continuem ligadinhos aqui com a gente, porque vai ter muito vídeo aqui no canal. O Mocicast volta em fevereiro, tá? Uma nova temporada com novos temas. E a gente vai falar tudo, quando vai acontecer, datas, lá no nosso Instagram, que eu vou deixar novamente aqui na tela pra vocês. Então siga a gente lá e fique informado de tudo por lá, tá? Mas não nos deixe aqui no YouTube, porque vai ter vários vídeos bem interessantes, enquanto o Mocicast dá uma pausa, tá? Em breve voltamos, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.